Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que já é inscrito aqui no canal, que maratona o nosso conteúdo, que fica de olho toda semana para ver os vídeos que a gente vai postar. Olha, eu só entrevisto os melhores e eu tenho a alegria de aprender junto com cada convidado, cada profissional de excelência que vem aqui de coração aberto, multiplicar o conhecimento, porque o termo de hoje é o compartilhar, mas o que a gente faz de verdade é multiplicar a informação e o conhecimento. Então, já começo agradecendo você que está sempre por aqui. Também agradeço aos nossos parceiros. Quem está conosco desde o primeiro episódio é a Farmácia de Manipulação Empório Magistral. A farmácia de manipulação tem mais de 20 anos no mercado. É fundamental ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de excelência, de confiança, e fica aqui o meu convite para que você conheça. Se você ainda não conhece, faça isso. Através do telefone e WhatsApp, você manda a sua prescrição médica do manipulado e vai receber ali na palma da sua mão, de maneira bem facilitada, o orçamento, e ainda pode fazer pergunta, tá? Porque tem profissionais farmacêuticos ali prontos para esclarecer as suas dúvidas. O telefone é 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. Eles estão no Instagram, @Empório Magistral, e no site www.emporiomagistral.com.br. A farmácia de manipulação fica aqui na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, a capital paulista, mas eles entregam em todo o Brasil, por isso que é uma grande alegria ter essa grande marca aqui no Diálogo 360, apoiando essa jornada de levar informação de excelência para quem nos assiste. Então, obrigada, Empório. E a minha dica, então, para você, tenha sempre à mão o contato da Empório Magistral para que você tire a sua dúvida e receba de maneira bem facilitada o seu manipulado. Aí eles fazem tudo com muito carinho, são apaixonados pela farmácia, né? E é uma grande alegria tê-los aqui. Então, obrigada, Empório. Para começar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar de cirurgia bariátrica, quais são as indicações, quais são as técnicas mais feitas hoje. Nós vivemos hoje um momento em que tem muita gente que foi operada há décadas, ganharam peso novamente e se questionam: será que eu perdi a cirurgia? Será que a técnica ficou obsoleta e eu poderia reoperar para, né, ter o ganho novamente? Porque a saúde, quando você tem um reganho de peso, a saúde também sofre, você perde com isso, né? A gente vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Ivan Sandoval. Ele é médico, cirurgião do aparelho digestivo com especialização em cirurgia bariátrica. Doutor, que alegria ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Olá, Denise. Olá a todos da audiência do Diálogo 360. É um prazer, uma satisfação participar do programa, poder compartilhar ou multiplicar, como você bem falou, o nosso conhecimento. A gente se torna agentes nisso, né? Então, cada pessoa que assiste e recebe essa informação acaba levando isso adiante. Então, assim, uma grande corrente que a gente faz de informação, porque de desinformação o mundo já está farto, né? Então, a nossa corrente é pela informação mesmo. Doutor, te apresentei como cirurgião do aparelho digestivo com especialização em cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ganhou corpo, tamanho, que se fez necessário ter uma especialização só nesse tipo de cirurgia? Sim, não só a cirurgia, mas o próprio tratamento da obesidade. Existem profissionais de todas as áreas que têm um foco, um conhecimento mais detalhado sobre obesidade. Endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, preparadores físicos, né? E nós cirurgiões principalmente. Realmente, para a cirurgia, existe até uma certificação que demanda um volume de cirurgia, um volume de conhecimento com vários detalhes aí relacionados à obesidade. E isso mostra a importância e a complexidade dessa doença. Legal. Vamos começar, então, falando da doença obesidade. Então, não faz muito tempo que a gente entendeu que a obesidade é uma doença crônica, recidivante, que tem tratamento, mas não se fala em cura. E durante muito tempo, a cirurgia bariátrica veio como a última opção. Então, quem já tinha falhado, você precisava ter esse peso de dizer: falhei
em tudo. Agora vou fazer a cirurgia bariátrica. Parecia que era o grande salvador da pátria, aí a cirurgia bariátrica, né? A gente vai correr esse caminho, mas para começar, fala pra gente da doença, a obesidade. Isso não é só no Brasil, acomete pessoas no mundo todo, precisa ser levado com seriedade, assim, sem tabus e sem estigmatizar quem sofre com a doença, né? Perfeito, Denise, você falou pontos fundamentais. Então, sobre o conceito da obesidade, realmente houve uma mudança. Hoje, ela é considerada uma doença, porém, por incrível que pareça, ainda tem até médicos que não estão, assim, totalmente atualizados com essa informação e tratam a obesidade do modo, vamos dizer, antigo. Eu quero dizer no seguinte sentido: estigmatizar e associar a obesidade simplesmente a um erro comportamental. Ou seja, vou traduzir nas palavras que são péssimas, mas acontecem muito. É falta de ginástica e comer errado, né? Então, problema comportamental. Isso é errado. A doença da obesidade tem um fator genético muito forte. O que isso significa? O paciente que tem essa doença, a obesidade, tá? E aí eu já quero colocar até um fator importante. A gente não deve mais falar o paciente obeso, tá? É um paciente portador de obesidade, porque é uma doença. Esse paciente, ele tem um problema metabólico, o qual faz com que ele engorde com muita facilidade. Então, vamos supor, mais ou menos simplificando, um mesmo erro na alimentação, que não precisa ser muito, às vezes um pequeno erro, naquele paciente que é predisposto, vai ganhar peso. No que não é predisposto, vai ganhar menos peso. Ele tem uma facilidade, tá? Então, na verdade, é uma associação de fatores. É óbvio, existe um certo grau de erro alimentar? Existe, mas não é tanto como essa estigmatização traz, né? Então, isso é muito importante. Isso é motivo até de campanha de esclarecimento, porque, como estamos falando, tem médicos que ainda tratam o paciente um pouco mal, paciente com obesidade. Com palavras assim, com certo preconceito, né? Então, isso mudou toda a perspectiva do tratamento, né? Então, qualquer tratamento, não só a cirurgia, como você mencionou, cirurgia apareceu como uma solução, como uma última solução. Já apareceram remédios que, com proposta de ser uma solução, terapias psicológicas, já apareceram várias tentativas, e nada disso, isoladamente, consegue controlar a obesidade. A obesidade é um problema, um outro conceito importante, multifatorial, ou seja, tem fator genético envolvido, muito forte, comportamental também, então precisa do psicólogo, ou às vezes até também o psiquiatra na equipe. Nutricional, precisa de uma nutricionista junto. O ideal é ter um preparador físico também. Então, a obesidade deve ser cuidada por uma equipe. Qualquer pessoa que venha dizer assim, eu tenho um tratamento que resolve a obesidade, grande chance de ser uma falácia, tá? Os bons centros de obesidade, os centros corretos, têm equipes multidisciplinares, tá? Então, dentro disso está a cirurgia, né? Então, a cirurgia, um outro ponto que você lembrou bem, é um último recurso. Não é exatamente o último a palavra certa, mas sempre deve se iniciar pelo tratamento clínico. Tá? O paciente só vai para a cirurgia após... É um dos critérios, que nós vamos entrar mais em detalhes aí. Quem pode ir para a cirurgia? Um dos pontos fundamentais. Tem que ter tentado um tratamento clínico prévio. Então, o tratamento começa com endocrinologista, nutricionista e psicólogo. Praticamente sempre. A gente pode até colocar de uma maneira assim, geral, né? E aí eles vão ver se consegue com mudança de hábito ou medicamentos. Aí não deu certo, um tratamento convencional bem feito não deu certo. Em geral, a gente usa uma métrica de 2 anos, mais ou menos. Aí, conforme o peso, claro, o índice de obesidade, o nível de obesidade, nós podemos pensar em cirurgia.
que quando se fala sobre, é a última tentativa, né? Então, corre-se o risco da pessoa falar, não tentei ainda esse último remédio que lançou, eu não fiz ainda tal estratégia, e a pessoa, sem exagero, morrer tentando, só porque ela não quer se submeter ou não quer ficar estigmatizada como sendo a última tentativa, ou dela colocar todas as fichas dela na cirurgia bariátrica e imaginar que por se tratar de uma cirurgia, ela não terá que fazer mais nada sobre a obesidade. A gente vai chegar para falar sobre isso, porque às vezes a pessoa protela tanto, tá bom, quando ela joga a toalha e diz, eu não consigo, doutor, então me opere, parece que ela diz, então eu não vou ter que fazer mais nada, você vai fazer seu trabalho, meu corpo vai mudar e eu não vou ter que fazer mais nada. Então, essa afirmação de a última tentativa, ela é perigosa em vários sentidos, né? Exatamente. Eu elenquei alguns aqui, mas o doutor que é especialista, ou você que está em casa e às vezes vive isso, também pode ter outras visões sobre. Você falou de obesidade, doutor. Como é que a gente classifica a obesidade hoje? Então, temos aqui nessa imagem, então, como uma doença, existe a doença na forma leve, vamos dizer, moderada e grave. Na obesidade, nós temos esses números mais detalhados. Então, por exemplo, as duas primeiras imagens da esquerda, então, o IMC abaixo de 18, bom, primeiro, o IMC é o índice de massa corpórea, é a relação do peso com a altura. É um número que já dá bastante informação. Ele tem algumas falhas, mas ele já dá bastante informação. Então, por exemplo, IMC abaixo de 18 é o paciente magro, de 18 a 24,9 é o considerado o 18,5, o IMC normal. E aí nós entramos na escala da obesidade. Então, o primeiro nível de obesidade, que o nome correto é sobrepeso, é o IMC entre 25 a 20... 25 a 30, né? 29,9. Esse é o sobrepeso. Então, em outras palavras, é uma doença de uma forma mais leve. De 30 a 35, nós classificamos, como está escrito embaixo, obesidade grau 1. E aí vai numa forma crescente. Então, de 35 a 40 já é grau 2. E eu coloquei em cima, onde está verde, são os níveis onde nós já começamos a falar de cirurgia. Tá? Então, por exemplo, vamos voltar lá. No sobrepeso, são os dois quadrinhos cor-de-rosa. IMC de 25 a 30, de 30 a 35, que é o sobrepeso obesidade grau 1, não são casos da imensa maioria, exceto diabetes, que a gente pode falar mais para frente. Diabetes em formas mais avançadas, na obesidade grau 1 pode-se falar em cirurgia, grau 1. Sobrepeso nunca se fala em cirurgia, tá? Mas já no grau 2 em diante, já traduzem índices de obesidade elevados. Então, voltando à terminologia, é uma doença numa apresentação mais grave, então ela precisa de um tratamento mais intenso, tá? Esse é o raciocínio. A cirurgia é um tratamento mais potente, então deve ser reservado para as formas mais graves, né? Não é realmente uma última alternativa. Às vezes o paciente, quando ele vai pela primeira vez procurar tratamento, porque isso é um problema, até devido à estigmatização, muitos pacientes com obesidade não procuram tratamento. Existem estatísticas que mostram muitos pacientes que não procuram tratamento, porque eles têm receio de uma realidade. Vai chegar no médico e vai ouvir palavras assim, discriminatórias, até de médicos. E do resto da sociedade, mais ainda, né? Porque entre os médicos, é claro, isso é menos frequente, mas existe. Então, tem muitos pacientes que, através da informação, resolvem procurar e já chegam para a gente com IMC de 40, 45... E já são casos que, às vezes, claro, não vai direto para a cirurgia, mas a gente já pensa se for associado a um diabetes, se estiver sofrendo de outros problemas, já pode pensar na cirurgia, tá? Então, a gente vê que tem casos até muito graves, IMC de 50 e até mais, né? Aqueles pacientes aí, vamos dizer, 200, 300 quilos, é uma doença que vai num crescente.
A obesidade grau 4 é o que se chama obesidade mórbida, hoje também não usa mais esse termo. É um termo que deve ser abandonado. Tá. Obesidade já se trocou por um tempo por superobesidade e agora não. Agora é classificação por números, que é o grau, é o nível de gravidade. Obesidade mórbida é um outro termo que não deve ser usado. Tá. E quando se fala, então, nesses graus da obesidade, a gente está muito também focado nas comorbidades. Então, às vezes é alguém que nem não tem um grau de obesidade tão grande, mas as comorbidades são muitas, e aí ele vai operar, e alguém que tem um grau um pouco mais elevado, mas não tem tanta comorbidade, vai tentar fazer mais um tratamento antes da cirurgia. É isso? Perfeito, é isso mesmo. Então, até para dar um pouquinho mais de detalhes. Lá na obesidade grau 2, IMC entre 35 a 40, esse paciente, ele precisa ter já alguma comorbidade, como é o nome que se usa, para se poder indicar uma cirurgia. Se ele tiver apenas esse índice de massa, com todos os exames normais, eu vou citar aqui quais são as comorbidades mais comuns, depois a gente pode falar um pouquinho mais. Os mais comuns: diabetes, hipertensão arterial, problemas de colesterol e triglicérides, apneia do sono, problemas osteoarticulares, dores de coluna, hérnias, artroses. Então vamos supor, o paciente tem um índice de massa entre 35 a 40, que é o grau 2, e todos os exames normais. Em tese, não é um candidato para cirurgia. Só que aí eu entro com a seguinte observação. É muito difícil, eu trabalho com isso todo dia, é muito difícil um paciente com obesidade grau 2 não ter nenhuma alteração no exame. É muito raro, já vi, mas é assim. São atletas, que é uma situação fora do comum. São atletas que são muito pesados por massa muscular, né? Então é muito raro. A maioria vai ter, se a gente examinar bem, vai ter alguma alteração, porque a obesidade de grau 2, a gente não está falando de peso, né? Os pacientes e todo o público gosta muito de ter uma ideia de peso, só que a gente precisa considerar a altura. Então vamos lá, vamos facilitar. Para um paciente de 1,70 m, obesidade grau 2 seria mais ou menos 100 quilos, 100 a 105 quilos, para um paciente de 1,70 m. Para um paciente de 1,80 m, vai, se não me engano, para uns 115, 120 quilos, tá? Porque é isso, tem que ver o peso e a altura. Então, nós estamos falando em obesidade grau 2, mais ou menos em 30 quilos de excesso de peso. Eu gosto de falar muito isso para o paciente, Denise. A obesidade, ela é uma doença perigosa porque ela é aquela doença silenciosa, ou seja, a gente vai ganhando peso aos poucos, o nosso organismo vai um pouco se adaptando. Não acontece nenhuma grande tragédia. A gente ganha 40, 50 quilos às vezes. Vamos pensar, pessoal, a gente acorda com 30 quilos a mais do dia para a noite. 30 quilos. É muito, muito, muito peso. Então, na obesidade grau 2, que nós estamos falando em cirurgia, já estamos falando nessa média, 30 quilos acima, tá? Na obesidade grau 3, que é o IMC acima de 40, aí é 35, 40 quilos a mais de peso. Esse paciente não precisa ter nenhuma alteração em exame. Apesar que é muito comum ter. Mas mesmo que o exame esteja tudo normal, só pelo peso, ele, se já tentou tratamento, lembra que nós conversamos, já tentou um tratamento clínico, é um paciente que pode operar, tá? Então isso traduz a gravidade do problema, né? Por que nós estamos falando em cirurgia? Porque estamos combatendo um problema grave. Nos graus mais elevados de obesidade, também preocupa, porque operar alguém tão grande traz mais risco para a cirurgia, né? Então, por mais que hoje, imagina, a gente saiba que é uma cirurgia muito segura, um paciente muito grande, ele mesmo coloca risco na própria cirurgia dele. Como isso é visto hoje? Porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, mas quem está na preparação da cirurgia bariátrica já começa a emagrecer porque tem que fazer dieta líquida antes. Se fizesse isso sempre, nem precisava operar. A coisa não é tão simplista assim como as pessoas querem fazer parecer, né? Então parece que é muito fácil, parece que é alguém que chegou na obesidade grau 3, grau 4, porque é preguiçoso, aquele estigma todo que o doutor estava explicando aqui. Fala um pouquinho sobre o risco
dessa pessoa portadora de obesidade num grau mais elevado, que ela mesma coloque, é claro que ela não quer implementar risco pelo seu peso, a cirurgia, mas ela por si só não conseguiu até aquele momento perder esse peso que falta. Quais são as estratégias e como isso é conversado? Isso, fundamental, Denise. Existe o estigma da obesidade e o estigma da cirurgia bariátrica. Então, realmente no início da cirurgia bariátrica, muitos anos atrás, houveram muitos desfechos ruins, tá? Óbito, complicações graves. Um dos aspectos que a gente descobriu e que melhorou muito é realmente preparar esse paciente para a cirurgia, tá? Então, exatamente o que você falou, o paciente com índices, principalmente IMC acima de 50, é estatístico, isso aí está em estudos científicos. Se tiver associado uma apneia do sono, homem que costuma ter uma obesidade abdominal mais concentrada, se somar alguns fatores, pode se tornar uma cirurgia de risco mesmo. Então, a gente pega esse paciente e realmente usa de estratégias para emagrecer, tá? Então, muitas vezes o paciente, quando chega pra gente, é muito comum ele estar desanimado, já tentou várias tentativas com insucesso, e às vezes ele abandonou os cuidados, ele mesmo sabe o que tem que fazer, os cuidados alimentares ele não está fazendo. A gente procura, junto com o psicólogo, com a nutricionista, trazer esse paciente de volta para esses cuidados, com vistas à cirurgia. Eu falo muito isso para o paciente. Olha, eu sei que você já fez o que eu vou te pedir, muitas vezes não deu certo, mas agora a gente tem uma cirurgia para acontecer em breve. Então vamos retomar, vamos abandonar as comidas muito calóricas. Claro que eu vou resumir porque tem uma série de detalhes. Tem que fazer uma atividade física, porém leve, muito bem orientada, porque esse paciente, se fizer uma atividade intensa, vai se machucar, vai ter lesão de joelho, de coluna. Então, tem todo um cuidado, vamos retomar todos esses cuidados. A maioria dos pacientes, Denise, consegue só com isso perder, porque o que a gente precisa para a cirurgia? Eu vou te falar uma média, 5 a 10%, tá? Em pacientes mais graves, 10% de perda de peso. Então, um paciente com 150 quilos, o legal é ele perder uns 15, tá? Parece muito, mas sabe que não é? Porque é proporcional. Paciente de 150, não sei se você já ouviu isso, é comum. Eles perdem 10 quilos, eles falam isso, doutor, perco 10 quilos fácil, só que reganho. Então, a maioria, quando a gente estimula esse paciente, sabe conduzir ele com a equipe, junto com o psicólogo, muitas vezes só com a reeducação alimentar ele consegue. Se não conseguir, a gente tem medicamentos, os medicamentos melhoraram muito, a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse capítulo, não é cirurgia, mas é um assunto fundamental. A gente pode usar um remedinho, doutor, não aguento mais remédio, mas agora a perspectiva é outra, você vai operar. Isso tudo é para você ir para uma cirurgia com mais segurança. Quero só falar mais um pouquinho, isso é muito importante, Denise. Tem muito preconceito com a cirurgia bariátrica. Muito, é incrível, tá? Na sociedade geral e, volto a dizer, até alguns médicos. Por quê? Houveram muitas complicações. Hoje, o índice de complicações, tudo são estatísticas de revistas científicas de mais alto impacto científico no mundo. As complicações de cirurgia bariátrica, em boas mãos, em especialistas, como a maioria hoje temos vários grupos de especialistas, eu pertenço a um, em mãos de especialistas, as complicações de cirurgia bariátrica são baixíssimas. São comparáveis, para você ter uma ideia, a uma complicação de uma cirurgia de útero, a uma cirurgia de vesícula. Muito, muito menores do que uma cirurgia cardíaca. Tá? Então, tem-se muito preconceito com cirurgia bariátrica e hoje é um preconceito que eu te garanto. Errado, exagerado. É muito raro ter complicação, tá? Mortalidade, sinceramente, a maioria das estatísticas fala menos de 1%. Eu te falo que em boas mãos é menos de 0,5%, tá? Mas, enfim, esses cuidados, emagrecer, tá? Parar de fumar. O tabagismo é péssimo, tá? Para a cirurgia. Então, realmente, a gente pede para esse paciente use de estratégias, medicamento. Aí a equipe vai ajudar. Tá bom? E com isso a gente consegue um índice de sucesso muito alto.
E como é que você enxerga? Aí uma coisa que não tava pra gente falar, mas achei bem legal e me veio um gancho da tua fala. Como é que você enxerga o tratamento para obesidade medicamentoso, mesmo após a cirurgia bariátrica? Porque pensando numa pessoa com obesidade grau 4, ela vai perder um peso, mas ela vai continuar com o IMC elevado. Talvez ela vá para obesidade grau 1, 2, não sei. Perfeito. E a obesidade continua lá. A gente falou que é crônica, recidivante, Perfeito. não tem cura. Ela é uma pessoa que tem obesidade. Como você enxerga o tratamento medicamentoso para obesidade mesmo após a cirurgia bariátrica? Então, Denise, esse sabe que é um dos assuntos mais palpitantes da atualidade, viu? Você foi num ponto fundamental. Esse paciente do IMC de 50, nem a cirurgia consegue levar ele para o IMC normal. Esse paciente, ele vai para o IMC mais ou menos 30 a 35. Ele fica arriscado de ainda ficar num nível de obesidade alto. Esse paciente é um dos maiores desafios hoje, tá? É um paciente com IMC acima de 50. A medicina ainda não tem uma solução legal. Porém, hoje, com esses remédios, mas aí é o seguinte, são esses remédios mais modernos, tá? A semaglutida, o Ozempic, e os seus derivados, que são muito bons, porém muito caros. Esse é um grande problema. Mas o grande assunto da atualidade é combinar tratamentos. Combinar tratamentos. Isso aí consegue um resultado muito bom. Então, a gente provavelmente vai conseguir... A gente ainda não tem um tempo exato de estudos de cirurgia combinada com remédio, mas é quase certo que a gente vai conseguir trazer esse paciente. E tem também a limitação do custo. Tá? Então, e uma coisa interessante é que o efeito colateral, isso foi até uma novidade, a gente discutiu no último congresso brasileiro, foi agora recente. Saíram os estudos que o efeito colateral do remédio, do Ozempic, ele é menor no paciente operado. Um estudo mostrou isso, porque tem um efeito colateral. O remédio também não é uma solução para todos. Então, assim... super bem indicado. Tem casos, nesse paciente muito obeso, está se pensando já em após 2 a 3 meses de cirurgia, já associar remédio. Outra possibilidade, um paciente que não seja desse mais grave, mas num nível de gravidade lá, o IMC de 40 a 45. Às vezes esse paciente vai emagrecendo, existe uma curva prevista, tá? Chega num ponto que a gente esperava que ele emagrecesse mais... ele não está emagrecendo. A gente pode, nesse ponto, entrar com remédio, tá? Então, isso está muito palpitante. A gente realmente tem uma perspectiva boa, a limitação é financeira. A gente espera que esses remédios, que são excelentes, possam ter um custo reduzido, né? Ou que se pensasse até um custo reduzido para o paciente que fez a bariátrica, sim, né? Sim. Porque faz parte da continuação do tratamento para a obesidade nesses casos, né? Sim. E aí, outra questão, se há uma doença multifatorial, a gente está pensando, como você bem falou, no acompanhamento multidisciplinar. Mas você precisa ter uma convergência, esses profissionais, médicos e não médicos da saúde, têm que estar afinados. É fácil ou difícil encontrar esse afinamento da equipe? Então, hoje isso já está bem mais frequente. A maioria dos hospitais e clínicas possuem equipe, tá? Hoje não é difícil. Por convênio, sem convênio, realmente... Sabe que o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia bariátrica no mundo. Os cirurgiões brasileiros são muito respeitados, os congressos na comunidade científica. A gente só precisava publicar mais. Isso é um problema nosso interno aí. Isso depende um pouco de dinheiro. Mas assim, a gente opera muito. A cirurgia bariátrica é muito avançada no Brasil. Então tem muitos grupos. Hoje realmente o paciente tem por convênio, qualquer região da cidade, mesmo... No interior do Brasil, claro, né? No interior, com um pouquinho mais de condição, mas não precisa ser nenhuma grande... Capitais todas têm. Depender do SUS, a gente está falando de uma espera um pouquinho maior, né? Que talvez seja um fator importante até, porque às vezes esse paciente não tem esse tempo para esperar, para fazer a cirurgia, mas estando bem acompanhado, ele já estaria naquele processo, já mirando a cirurgia, né? Convênio todos cobrem, tem que cobrir.
E seja qual for a técnica, porque agora eu quero falar da Legal. técnica, porque não é algo que nos compete, não é algo que compete ao paciente, mas a informação hoje está tão disseminada e eu acho justo. Bom, eu sou jornalista, se eu sou a paciente, eu vou perguntar tudo, doutor. Eu vou questionar por que de uma técnica e não da outra para mim, né? Eu vou dizer que um amigo meu, uma amiga minha fez determinada técnica e foi ótimo, então será que eu não posso fazer aquela que eu já vi alguém passar, né? Pela cirurgia? Como é isso? Todas as técnicas, quais são as técnicas mais feitas hoje? Se essas técnicas, todas são contempladas na cobertura aí, pelo menos da assistência suplementar, né? Dos convênios. Isso. A cirurgia bariátrica, ela está no rol da ANS, mediante essas indicações que nós falamos. Tudo isso deve ser comprovado. A gente precisa sempre dos relatórios, o endocrinologista tem que fazer um relatório, o psicólogo. Com tudo isso sendo comprovado, é um tratamento obrigatório porque está no rol da ANS, tá? IMC acima de 35 com comorbidade, ou IMC acima de 40, não precisa de comorbidade, que já tem todos esses, que já tentou tratamento. Ponto. Bom, e quanto às técnicas? Existem algumas técnicas, não existe a técnica perfeita. Então, existe prós e contras, isso deve ser individualizado, porque tem vários fatores. Eu vou tentar resumir, tá? A gente pode colocar a primeira imagem da cirurgia? Próxima foto, Samantinha. Isso. Então, essa técnica, a gastrectomia vertical ou sleeve, é uma técnica que ela tem, por um aspecto, ela é mais simples, porque ela não mexe no intestino, ela só mexe no estômago, tá? Porém, por um outro ponto de vista, ela não é assim... Tem médicos que não consideram ela mais simples, por quê? Porque ela retira um pedaço do estômago. Sendo que na outra técnica que nós vamos discutir, nada é retirado, é só desviado. Então, no sleeve, existe essa linha de grampo... Legal. Nessa região. Você grampeia e retira a porção Isso. do estômago que ficou ali separado. Exatamente. Então você fica com uma manga. Sleeve é manga em inglês, né? Isso mesmo. Você fica com uma manga ali de estômago. Isso. Então, a gente vê na imagem que o intestino está perfeito, está intacto, não é abordado o intestino nessa cirurgia. Então, ela tem um efeito muito bom, mas para a perda de peso e para o diabetes... Também várias evidências de que para o dislipidemia, colesterol, triglicérides, ela é inferior ao bypass, tá? Não é muito inferior, mas é inferior ao bypass. Então, ela tem essa desvantagem, ela perde um pouco menos de peso e tem um impacto menor. Porém, ela pode dar mais refluxo gastroesofágico, azia, queimação. Então, estou resumindo, viu? Tem muitos detalhes que a gente tira um histórico do paciente, vê a endoscopia e decide o que é melhor. Então, se é um paciente que tem colesterol elevado, triglicérides elevado, já sofre com refluxo. Esse... De repente, e precisa perder mais peso, Isso. de repente é um paciente que não vai fazer o sleeve. Perfeito, exatamente. Esse já... Existem aqueles casos típicos e os intermediários. Tá. Esse que você falou, vamos dizer, é para bypass, assim, quase certo. Paciente com IMC acima de 40, diabetes, com refluxo, é muito temerário fazer um sleeve. Não é proibido, mas é muito temerário. Com relação à absorção de vitaminas, minerais... Perfeito. Bom, o intestino está todo preservado aqui, né? Eu não sei onde ficam ali os estímulos de fome e saciedade no estômago. Estão naquela porção que vai ser retirada? Isso. Explica um pouquinho pra gente. Isso, estão em grande parte nessa porção retirada. Uma outra parte está no intestino, que nessa cirurgia não é abordado, por isso que a outra cirurgia é mais potente. Mas essa já é bastante potente. A grelina, que é o hormônio do apetite, está nessa região que foi retirada. Então, o paciente fica com bem menos fome após a cirurgia. E até um conceito interessante, não é simplesmente uma redução, porque tinha-se uma ideia que é uma questão só de volume. O estômago ficou menor, é muito além disso. A cadeia hormonal que desencadeia com a cirurgia é muito potente. Então, e outra coisa que é o esvaziamento do estômago. Esse tubo fino e comprido, ele esvazia mais rápido. Então, o esvaziamento mais rápido também melhora vários aspectos do nosso metabolismo, tá? Então, com essa cirurgia, como o bolo alimentar passa em todo o intestino, principalmente esse comecinho, essa primeira cura, essas primeiras porções, que é o duodeno e o jejuno, são porções de alta absorção de vitaminas. Então, a absorção de vitaminas nessa cirurgia é melhor do que o bypass. Então, ponto positivo para o sleeve.
vamos colocar aí, um paciente que já tem alguma deficiência de vitamina, algum grau de má absorção, alguma doença inflamatória no intestino, que não absorve direito vitaminas, seria um paciente que a gente poderia já pensar mais no sleeve. Agora, veja bem, importante dizer, também precisa repor vitaminas no sleeve, viu? Tá? Na maioria dos pacientes, tá? Nos primeiros anos, com certeza. Há alguns poucos pacientes aí, depois nos 2, 3 anos do sleeve, se alimentarem muito bem, forem muito bem assim na alimentação, pode ficar sem vitamina mediante que a gente faça as dosagens. Nunca pode parar sozinho. Porque a absorção é melhor. Mas, recapitulando, precisa de uma dose de vitamina aí. Então, é um ponto positivo do sleeve. É uma cirurgia, não mexe no intestino, dá um pouco menos de aderência. Existe um efeito colateral do bypass, que nós vamos falar a seguir, que é o dumping e a hipoglicemia. A manifestação é muito parecida, é um mal-estar, pode escurecer a vista, pode ter um tremor, um suor frio, tá? Palpitação. Então, por exemplo, o dumping e a hipoglicemia são menos frequentes no sleeve. Ele tem esta vantagem, tá? Mas pode acontecer, não é isento. Então, de modo geral, o que eu me lembro agora são essas as vantagens, tá, do sleeve. Então, a gente tem que avaliar o peso do paciente, presença de refluxo, presença de diabetes, presença de outras condições, e a gente vai chegar num denominador comum. Ambas, eu gosto de falar assim para os pacientes, as duas cirurgias são muito boas. Para você ter uma ideia, quanto perde de peso o sleeve e o bypass? Vamos arredondar para um paciente de 100 quilos, porque a perda de peso é proporcional. Um paciente de 200 quilos, uma coisa de 100 quilos, é proporcional. Então, nós falamos, na média, no sleeve, 30% de perda de peso, de 30 a 35. É uma excelente perda de peso. O paciente de 100 quilos perde 30. E isso é uma média, hein? Se o paciente for bem aderente aos cuidados, fizer ginásio, perde mais, tranquilamente. E existe o oposto. Aquele paciente que você citou, que acha que a cirurgia vai fazer tudo para ele e continua comendo errado, ele perde menos do que isso. Além de passar muito mal. Esse é o paciente que depõe contra a cirurgia, que não é culpa da cirurgia, tá? Importante falar, porque tem muitas coisas de internet aí que caem na internet. Eu garanto que 99% dos problemas que a gente vê não foi a cirurgia que deu errado. É o paciente que está comendo errado, tá? Existe problema na cirurgia? Existe. 1% para menos, tá? Então é assim. Cirurgia sleeve perde mais ou menos. Um paciente de 100 quilos perde 30. Num de 200 quilos perde 60 quilos. É excelente. Agora o bypass é melhor. Bypass já perde de 35% a 40%. Então, 5 a 10 quilos a mais para um paciente de 100 quilos, tá? Então, ambas as cirurgias são muito boas, tá? Esses detalhes, tem um nível de complexidade alto, é difícil até a gente passar tudo isso, porque eu ficaria aqui horas, tá? O importante é um médico especialista que vai avaliar tudo direitinho, a gente conversa muito com o paciente, e eu sou do ponto do meu princípio é o seguinte, eu informo os prós e contras de cada cirurgia. Normalmente eu sugiro o que eu acho melhor, mas eu compartilho. Tem paciente, o sleeve andou muito famoso por conta, não mexe no intestino, menos problema de vitamina, até um pouquinho exagerado, mas tem algumas vantagens. Chegaram muitos pacientes que, doutor, eu só faço cirurgias se for sleeve. Paciente já com um pouco de refluxo, eu orientei. Olha, alto risco, que gostaria muito de fazer bypass. Doutor, só faço se for sleeve. Hoje, um paciente que está ciente, orientado, dá para fazer. Eu compartilho com o paciente, que eu acho que é uma postura mais correta. Dou a minha opinião, tá? Então, seria mais ou menos isso. Você falou da desabsorção, a questão das vitaminas, né? Ocorre, e principalmente o que se fala é a questão do cabelo, principalmente para mulher, né? Caiu muito cabelo. Cai o cabelo pela desabsorção ou pela própria cirurgia? Porque até no pós-parto, seja uma cirurgia, então seja a cesárea ou mesmo um parto normal, o corpo entende como uma agressão, é um estresse. Isso mesmo. E depois de 3, 4 meses, cai o cabelo, uma situação totalmente autolimitada e depois volta tudo ao normal. Isso. Como que é na cirurgia bariátrica? Perfeito.
Eu acho que a gente podia aproveitar e colocar a próxima imagem, porque a gente vai falar um pouco mais da absorção, e eu já vou falar do bypass. Tá vendo? Bem diferente, tá? Precisa da imagem porque é uma reorganização do sistema digestivo, tá? Então a gente tem de explicar... Pode puxar? Pode. Então, o grampeamento que nós fazemos no estômago é de um modo que interrompe o fluxo. O certo, o fluxo do alimento seria por aqui. Na cirurgia anterior, nós fizemos o grampeamento assim. Então, a comida passou todo... Nessa técnica, o primeiro grampeamento é aqui. Então, fica essa bolsinha gástrica de mais ou menos 50 ml. Bem pequenininha. E como nós fazemos para dar continuidade ao fluxo do bolo alimentar? A gente puxa uma alça de intestino e liga aqui em cima. É o chamado desvio do intestino. Então, a comida vem por aqui. Essa parte fica isolada. Lembra que eu falei? Na gastrectomia vertical, existe uma parte do estômago que é retirada do seu corpo. Sim. Aqui nada é retirado, é só isolado. Fica tudo aqui. Com toda a vascularização, todo o fluxo sanguíneo, perfeito. Fica soltando as secreções, porque por aqui passam várias secreções digestivas. Tá. Tanto do estômago quanto do fígado. Isso mesmo, exatamente. Olha aqui, o canal da bile, as secreções pancreáticas, hepáticas e gástricas, tá? São várias enzimas. Elas vão se encontrar com o bolo alimentar aqui, tá? Então, quando a gente cortou o intestino aqui, a gente levou uma parte e reconectou aqui. Então, resumidamente, a digestão vai começar bem mesmo aqui. Tá? Isso se tornam como se fossem canais de condução de bolo alimentar e de enzimas, tá? Então, essa parte, como a gente gosta de dizer, tem um lado bom e um lado ruim. Essa parte também tem um estímulo hormonal. Quando não passa alimento, o alimento, na verdade, o termo mais correto é o seguinte: quando o alimento chega mais rápido em porções distais... Mais longe, né? Isso, mais longe. Já desencadeia mais ainda a sensação de saciedade, tá? E outros hormônios que melhoram aí, que são chamadas incretinas, tá? Que é onde esses remédios estão atuando. Os remédios se basearam muito em efeitos da cirurgia. São hormônios, GLP-1, GIP, que são... hiperestimulados quando a comida cai rapidamente nesse segmento, tá? Então, falei do lado bom do bypass. Tem o lado ruim. Esse segmento, ele é muito importante em absorção de vitaminas. A gente absorve vitaminas aqui também, mas realmente é menos. Então, para o bypass, obrigatório reposição de vitaminas para o resto da vida. A gente fala muito isso e vira e mexe, recebe no consultório... Paciente, tá tomando as vitaminas? Aí bypass. Não, doutor, parei. Por que? Doutor, parei. Gente, não pode, tá? Para bypass, em hipótese alguma. Tô sem convênio, não tô podendo ir no médico. Não para de tomar suas vitaminas. O que pode acontecer é que mesmo tomando, você precisaria de mais vitaminas. No bypass, às vezes chega... 3, 4 comprimidos por dia de vitamina. Mas eu te garanto, Denise, tomando as vitaminas é muito bom, fica todas as dosagens. É comum os pacientes pós-operatório terem dosagens melhores do que no pré. Porque no pré, muitos estão comendo mal, não tomam sol, não fazem ginástica, chegam com B12 baixa, chegam com ferro baixo, tá? Tem muito paciente bariátrico que faz tudo direitinho, que as dosagens são muito melhores do que quem não é operado, que a gente fica atento. Então, doutor, fazendo a suplementação depois da cirurgia bariátrica, vai ficar tudo bem, a pessoa vai ficar com os níveis adequados de vitaminas e minerais. Questão de queda de cabelo, como eu mencionei. Então, claro que a própria cirurgia é uma agressão para o corpo, mas depois ela vai estabilizar isso. Perfeito. Vamos falar da queda de cabelo. Tá. Você já adiantou. Existem vários fatores para a queda de cabelo. Qualquer tipo de estresse, às vezes um estresse emocional na família, pode perder cabelo. Estresse de qualquer cirurgia, tá? E no caso da bariátrica tem um fator a mais. É o emagrecimento muito rápido, porque na cirurgia bariátrica, a gente perde peso muito rápido. Qualquer perda de peso rápida pode levar a uma queda de cabelo. Então, realmente existe uma somatória de fatores que não estão relacionados à vitamina. Tá. Mas é uma somatória de fatores que realmente levam a queda de cabelo. Olha, é muito, muito frequente. É raro quem não tem.
Mas é isso que nós falamos, como você já adiantou. Calma, isso vai se restabelecer, tá? Vai passar. É 100% de recuperação. Se não se recuperar, tem alguma coisa errada. Ou aí sim, o paciente pode não estar tomando as vitaminas. O perigo mora em achar que tá tudo resolvido. Acontece quando a gente toma um remédio, emagrece e fica num peso Isso adequado, saudável, a gente fala, pronto, aqui, ó, tá tudo bem. E aí você abandona os hábitos e os medicamentos, de repente, que te levaram àquela perda de peso e àquela saúde ao corpo que você queria. Na cirurgia bariátrica, eu consigo enxergar isso também. Às vezes a pessoa acha, não, tá tudo bem, o que me trouxe até aqui, agora eu tô aqui, não vou sair mais e abandono o acompanhamento. Então, queria falar sobre isso e também então, o cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica, é uma etapa, é um profissional, mas minha pergunta é, você devolve esse paciente para o endócrino, se de lá ele veio, ou você também faz a parte clínica de acompanhamento dele depois? Então, o acompanhamento com a equipe, em tese, ainda que isso infelizmente não aconteça muito, é para sempre, a doença crônica. Paciente diabético, com diabetes, que também não é certo falar diabetes, com diabetes, com hipertensão, ele tem que ir todo ano, pelo menos uma vez por ano, ao médico. No caso do paciente operado, eu gosto de ver esse paciente sempre. No primeiro ano a gente vê muito, o cirurgião vê muito porque tem detalhes da cirurgia que só nós podemos acompanhar. Em paralelo está o endócrino, nutri e psicólogo. Depois de 1 ano e meio a 2, paciente bem, eu gosto de pedir pelo menos uma vez por ano comigo, apesar que muitas vezes ele está ótimo. Pode até acompanhar a questão das vitaminas, alguns endócrinos fazem um acompanhamento muito bem feito das vitaminas junto com a Nutri. Mas eu gosto de olhar também, tá? E é uma vez por ano, no mínimo. Detectou algum problema, às vezes a gente tem que dosar, não, volta daqui uns 3, 4 meses, né? Por exemplo, das mulheres, tô com um fluxo menstrual muito alto. Isso daí, junto com bariátrica, é uma combinação ruim. Então, às vezes, a gente repõe muito ferro com uma menstruação alta. Às vezes, a mulher não come muita carne. Se juntar todos esses fatores, pode dar umas deficiências de ferro. Então, pode demandar um acompanhamento mais de perto. Pacientes que já têm anemia antes da cirurgia bariátrica, faz um aporte grande de ferro antes, depois continua acompanhando? Isso. Fundamental. Esse, talvez, tenha que acompanhar com maior frequência, tá? Vamos falar de mulheres de gestação? Você falou da parte menstrual. Depois a gente fala das situações de cirurgia bariátrica com câncer, tipos de câncer. Mas vamos começar com mulheres e gestação, hein? É um fator, essa conversa existe. Mas, doutor, eu quero fazer a cirurgia bariátrica, eu preciso fazer a cirurgia bariátrica, mas eu também quero engravidar. E aí, hoje tem a idade da mulher, a situação ali, né, daquela família. Como é essa conversa? Então, a gestação na paciente com obesidade é uma gestação mais difícil, os índices de infertilidade são muito altos e isso vai aumentando conforme o nível de obesidade. Então, por exemplo, o sobrepeso já pode trazer uma certa irregularidade menstrual, o nível 2 maior e assim por diante. Pacientes com o IMC acima de 40, é muito comum ter altas irregularidades menstruais, ciclos sem ovulação, tá? E o homem também tem queda na produção de espermatozoide, tá? Então, o casal com obesidade pode até engravidar, mas é bem mais difícil. Então, primeiro, é mais difícil de engravidar, tem irregularidade menstrual, ponto. Se engravidar, como que faz? Paciente com obesidade tem muito mais incidência de diabetes gestacional, hipertensão e até os casos mais graves, que são a eclâmpsia, pré-eclâmpsia, que é uma consequência mais grave da hipertensão. Então, é um paciente de maior risco, tá? Então, esse paciente, o ideal é ele emagrecer antes de engravidar, tá? Então, a cirurgia é super indicada. O paciente pós-operatório, das grandes dúvidas, posso engravidar após? Não só pode, como você vai engravidar muito melhor, com muito mais qualidade, né? Com muito menos risco. A chance de gestação é maior. Então, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo. Muitas mulheres já vêm
com obesidade e já tem aquele... já sabem que não engravidam. Tem relação sem preservativo, sem contracepção e não engravidam. E faz a cirurgia, eu falo muito. Gente, cuidado, porque muitas mulheres recuperam a capacidade... Muitos casais, né? Que é o certo falar, não é só a mulher. O casal recupera a fertilidade. Então, às vezes, não dá atenção, acha que não vai engravidar e engravida. O que nós pedimos, Denise? Que espere pelo menos 1 ano e meio da cirurgia. Ah, tá bom. Que é um período de muita mudança, uma restrição alimentar um pouquinho maior. Então, é um período perigoso para engravidar. E, infelizmente, já aconteceu. O paciente chegar lá no 3º mês grávida. Tá? Para o corpo, esses 10, 15% de perda de peso já vai fazer a diferença da fertilidade, né? Muito. Então, você tá ali ainda no comecinho, no meio do caminho e Isso mesmo. pode engravidar. Então, tomar esse cuidado, levar isso em consideração. O médico sempre avisa, tem que avisar e lembrar. Mas depois de 1 ano e meio, tá tudo bem. Pode engravidar e tá tudo bem. Pode. Aí eu gosto sempre de reforçar a questão das vitaminas, tá? O que pode acontecer de negativo? Aquele paciente que não está tomando as vitaminas adequadamente, tá? Principalmente questão aí de ácido fólico, vitamina B12, ferro, isso para a gestação é muito importante. Então, paciente que não... É aquele paciente que fala contra a cirurgia. Ele faz cirurgia e não segue, aí realmente ele pode ter problemas de baixo peso da criança com baixo peso, tá? Em caso, isso é raro, mas até existe deficiência de formação, de tubo neural, por conta de deficiência de vitamina. Mas, repito, não é culpa de jeito nenhum da cirurgia. Cirurgia com bom acompanhamento é uma gravidez mais saudável, tá? Menos risco, então, e respeitando aí esse 1 ano e meio. Dá para dizer que através da cirurgia bariátrica a gente consegue afastar a incidência aí de alguns tipos de câncer? Sim, é um assunto que está cada vez mais sendo divulgado. A gente já sabia, mas estamos vendo isso, os estudos científicos, principalmente a longo prazo, porque hoje a gente está falando de cirurgia bariátrica, 40 anos de segmento, 35 anos de segmento, né? Então, assim, os resultados, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, são resultados muito robustos, com estatísticas gigantes, mundiais. A cirurgia bariátrica se propagou pelo mundo todo. Então, a incidência de câncer, comparativamente, em pacientes com obesidade, em estudos que se randomizou pacientes para tratamento clínico e pacientes para tratamento cirúrgico, onde procurou-se igualar todas as outras condições para não ter elementos de confusão. Vários tipos de câncer. Hoje se fala muito em 13 tipos de câncer, né? Vários, endométrio, útero, gástrico, pâncreas, tem muitos tipos de câncer que estão muito relacionados à obesidade. Então, esse paciente, claro, o câncer também tem fator genético, não é qualquer paciente com obesidade. Mas se ele tem lá alguma tendência genética e tiver obesidade junto, aí ele está unindo vários fatores. Esse paciente, altíssima chance de ter um câncer. Então, pelo menos ele emagrecendo, ele vai afastar um grande risco, né? Junto com o tabagismo. Realmente, obesidade e tabagismo, quando a gente fala de câncer, obesidade e tabagismo, tem que realmente eliminar esses fatores em quem tem familiares com uma alta incidência de câncer. Claro que isso não é 100%. Às vezes você não tem na família e você pode desenvolver. Mas se você tem uma família, é obrigatório, né? Na verdade, é obrigatório para todo mundo. Cigarro e obesidade realmente são fatores que a gente tem que fugir mesmo. O que dizer sobre o reganho de peso? Você falou, né, que tem pacientes que abandonam o tratamento e aí, olha, o que sobra ali do estômago e mesmo havendo desvio no bypass, é suficiente, dependendo do que você vai comer, né? É suficiente para fazer engordar de novo e ganhar peso é muito fácil. Ainda mais para quem tem essa tendência, né? Queria que você falasse sobre o reganho de peso e sobre as pessoas que já são operadas, mas de décadas atrás. Então, tem cirurgias aí de 20, 30 anos. E a gente tá vivendo cada vez mais. Essas pessoas estão aí para contar essa história ainda. É isso mesmo. E elas não queriam estar nessa condição. É isso mesmo. O reganho de peso, aliás, olha só, é outro termo que a gente deve evitar.
reganho, tá bom? Não dá Não mais é pra reganho. falar. Tá. É recidiva. O que é recidiva? É uma doença que retorna. A obesidade é uma doença crônica. Se a gente não tratar, ela recidiva, tá? Então, é a característica da obesidade, doença crônica e recidivante. Então, se a gente não mantiver os cuidados de alimentação e atividade física, você pode fazer cirurgia, você pode tomar remédio, vai adiantar por um tempo. Lá na frente, a doença vai recidivar, tá? Então, hoje o conceito não é uma grande pergunta dos pacientes. Doutor, o meu estômago dilatou? Olha, a minoria é devido à dilatação do estômago, tá? O estômago dilata, é normal, mas ele dilata muito pouco. O nosso estômago normal tem aí de 700 ml a 1 litro, depende do tamanho do paciente. O estômago operado fica 50 ml no bypass, 100, 150 no sleeve. Quando ele dilata para 100, 150, 200. Então, não é nem perto do que era. Porém, é uma pequena dilatação. Em cima disso, se vierem os maus cuidados alimentares, aí nós voltamos lá no conceito. Um pouco que esse paciente errar, uma comida muito calórica, massa, doce, refrigerante, é um pouquinho a mais. Lembra do conceito? É um pouco a mais. Para quem é geneticamente predisposto, é um pouquinho todo dia. Claro, né? Tem muito paciente, isso, olha, a gente ouve muito, eu diria que a maioria dos pacientes, doutor, eu não como muito. Infelizmente, isso até é um certo motivo de preconceito. Tem gente que aponta o dedo, não trata o paciente adequadamente. Doutor, eu não como muito. É muito comum isso aí. Mas esse é o problema. É comer pouco e errado. É massa, doce, refrigerante, tá? Então, tudo isso tem relação à dilatação, a pacientes operados, tá? É uma grande realidade, tá? Das cirurgias antigas, os índices de recidiva, tá? Os índices de recidiva do peso são altos, mais de 50%. Porém, o que nós aprendemos? Quando apareceu a cirurgia, essa perda de peso enorme, isso aí foi uma surpresa na medicina. Paciente perdendo 40, 50, 60 quilos. Chegou-se a pensar que tínhamos a cura. Você me perguntou sobre cura. Nós descobrimos que não tem cura. Então, hoje, se nós pensarmos de uma perspectiva de hoje para adiante, eu tenho certeza que a recidiva vai ser melhor. Porque hoje, eu sou cirurgião. Metade da minha consulta não é falando de cirurgia. É falando do paciente. Atividade física, tá comendo bem, tá indo no endócrino. Se não fizer isso, então hoje a gente fica muito mais alerta ao paciente, tá? Então, se não tomar esses cuidados, vai reganhar peso. Com tudo que a medicina, isso é um conceito geral também. Tudo que nós podemos proporcionar ao paciente, remédio, cirurgia, balão gástrico, o que você quiser, vai ser um auxílio. Para terminar, o balão pode ser uma estratégia antes da cirurgia bariátrica? O balão, ele perde mais ou menos 15, 20% do peso. Então, como tudo, tem prós e contras, tá? Só que assim, ele tem 2 limitantes. Não é coberto por convênio, tá? Nunca consegui cobertura de convênio, que eu saiba, é um procedimento caro, tá? Ele tem um índice de rejeição que não é desprezível. Aquele balão no estômago mexendo, às vezes ele obstrui um pouco a saída. Tem pacientes que põem balão, pagam caro e pedem, pelo amor de Deus, para tirar na primeira semana, tá? Não são muitos, mas não é desprezível. Então, hoje, em vista dos remédios, como os remédios melhoraram muito, na minha opinião, diminui muito a indicação do balão, tá? Por conta desse preço. O resultado, primeiro, não é tratamento definitivo o balão, tá? Não é tratamento para o paciente com nível de obesidade alto. O paciente que vem para mim, cirurgião, obeso grau 2 ou 3, esse paciente, a chance dele de ter sucesso com o balão é baixíssima, eu não indico, quase ninguém indica. Talvez o paciente com obesidade, grau 1 ou sobrepeso, poderia se pensar no balão. Mas hoje com os remédios estão conseguindo a perda de peso do balão e é como se você pagasse parcelado. É caro, mas o balão você paga como se pagasse parcelado. E nós teremos um problema, tanto com balão quanto com remédio,
que é a hora que tira o remédio ou a hora que para o remédio ou tira o balão, o problema pode voltar, tá? Isso pode voltar. Mas, enfim, o balão hoje, com os bons medicamentos, eu colocaria numa situação aí quase de equiparação. Não é tratamento definitivo, tem que ter cuidado com o reganho, mas é uma opção que pode ser discutida sim. Depende de alguns detalhes aí, pode ser discutido. Não é um tratamento definitivo, e também falar de tratamento definitivo é complicado, né? Porque dá aquele conceito do paciente achar que, pronto, tá feito, tô curado e tá tudo bem. Né? Então, essa conversa é fundamental. Legal, então, paciente teu vai te visitar várias vezes, pelo menos no primeiro ano. O ideal é que ele tenha um acompanhamento multidisciplinar, então que além do acompanhamento com você, ele faça acompanhamento com endócrino, nutricionista, psicólogo, pelo menos. Isso. E o que mais básico. ele precisar, né? Ele pode ter outras situações que ele vai precisar do acompanhamento, de repente até um ortopedista, porque a doença, a obesidade pode ter causado a ele outras situações. Vai te ver, vai acompanhar e... Quando é que chega no objetivo final da perda de peso e o perigo, por isso que o acompanhamento psicológico também é tão importante, né? O perigo, assim, da pessoa pegar tanto gosto pela perda de peso, dela sair de uma situação da obesidade e cair naquele extremo de querer ficar cada vez mais magro. Tá. A perda de peso total desses 30% a 40%, que é a média de cirurgia, acontece entre 12 a 18 meses, um ano e meio, tá? Sendo que nos primeiros, é muito rápido, nos primeiros 6 meses já é 20%. Então, realmente, nos primeiros 6 meses o paciente já sente uma diferença muito grande. Isso que você mencionou é assim, o que nós vemos, alguns pacientes, um lado positivo, eles se transformam e começam a fazer muita ginástica, se cuidam super bem, só que isso é um lado positivo, esse paciente não vai perder peso além do necessário, tá? Pelo contrário, ele tende a chegar lá no IMC de 25, porque alguns pacientes, como nós já mencionamos, não conseguem IMC de 25 após cirurgia. Agora, existe problemas aí de anorexia e de desenvolvimento de outras compulsões, tá? A incidência não é grande e a maioria dos psicólogos e psiquiatras acredita que são pacientes que já têm uma tendência prévia, tá? Não é a cirurgia que causou isso. Ela pode ter desencadeado. Então, aquele paciente que já gosta de beber todo fim de semana, tudo bem, não é um etilista pesado, mas gosta todo fim de semana, tem que ter uma atenção maior aí com o psicólogo, tá? Não é muito que isso acontece, tá? Mas existe, é uma realidade que tem que ser dita assim, tá? Desenvolvimento de compulsão por bebida, por compras, tá? Bebida, eu vejo um pouquinho, tudo isso não é muito comum, mas bebida um pouquinho mais, tá? Bebida, alguns casos aí dão trabalho. Então, aí o psicólogo tem que tomar remédio, aí a gente tá entrando numa esfera da saúde mental, né? A maioria acredita que é saúde mental. A cirurgia promove as alterações, tá? Benéficas. Um detalhe é o seguinte, tem uma questão da cirurgia que se diz que é o seguinte, o paciente operado, a comida sólida desce mais lento, porém normal, tá? Não, a gente deve frisar que não é que o paciente passa mal, isso é importante falar, Denise. Tem paciente que acha isso ainda. Esse é o paciente que acha que é normal vomitar após uma cirurgia bariátrica. De jeito nenhum. A cirurgia vai dar uma saciedade normal. O que acontece é que a maioria de nós está com o controle da saciedade alterado. A gente come muito. Come, tá satisfeito, vai lá, come uma sobremesa, toma uma bebida alcoólica em cima, nosso estômago fica enorme. O paciente pós-bariátrica, ele vai ter uma saciedade normal. Então, ele vai comer uma porção, na média, 200, 300 gramas e vai ficar satisfeito, bem. O que acontece? Tem paciente que tem questão psicológica, compulsiva, ele precisa... E ele descobre que o líquido desce mais fácil, tá? Então, aí ele começa a tomar, porque aí ele começa a tomar ou leite condensado, comidas de mais... E a massa costuma ser de digestão mais fácil do que a carne. Massa, doce. Então, não é culpa da cirurgia, mas a cirurgia acaba tendo essa questão, né? De a digestão ficar dentro de um normal, o que para alguns pacientes isso pode ser difícil.
A questão do acompanhamento psicológico é fundamental, a gente sabe, né? É isso. E aí ter a indicação, né? Então, quando você tem a indicação da cirurgia e faz tudo direitinho com o profissional adequado, não tem erro, né, doutor? Vou deixar aqui o seu Instagram para quem tá assistindo possa lá seguir você também. @dr_Ivan Sandoval. @dr_Ivan Sandoval. Doutora, adorei te receber. Igualmente, Denise, é um prazer. Obrigada, viu, doutor? Espero te ver aqui em outra oportunidade. Agradeço igualmente. Obrigada. Obrigada a você que escolhe nos assistir, que maratona nosso conteúdo. É um prazer ter você aí do outro lado, viu? A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!